Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. You know the power of tapes. Vocês sabem o poder de fitas. You wouldn't be here if you didn't know that power. Vocês não teriam chegado até aqui se não soubessem o poder disso. Right now, while you sit here, your business is growing. Nesse momento, enquanto vocês estão sentados aqui, o seu negócio está crescendo. Because of tapes. Por causa de fitas. Back in the United States, my business is growing. Lá nos Estados Unidos, o meu empreendimento está crescendo. Connie Foley is speaking to many of the women in my group through tapes. A Connie Foley nos Estados Unidos está falando a muitas mulheres do meu grupo através das fitas. Tim Foley is spending a week with some of my leaders through tapes. O Tim Foley está passando uma semana inteira com alguns dos meus líderes através das fitas. How would you like to have Jim Dornan come and spend 4 days with your people? Vocês gostariam de ter o Jim Dornan vir e passar 4 dias com o seu pessoal? Right in their own home. Lá na casa deles. It can happen through the tapes. Isso acontece através das fitas. Some people think tapes are expensive. Tem gente que pensa que as fitas são caras. But what would it cost to bring Jim Dornan into your neighborhood? Mas quanto que custaria para você trazer o Jim Dornan para a sua vizinhança? And to have a rented car and to have a hotel room. E alugar uma limusine em hotel. And take him to barbecue. E ainda levá-lo para comer churrasco. It's a lot cheaper to buy a tape. É muito mais barato comprar a fita. And you know that power. That's why you're here. E vocês conhecem o poder das fitas, por isso que vocês chegaram aqui. You know the power of functions. Vocês sabem o poder de convenções. You've learned that it's better to have 10 people at a function. Vocês aprenderam que é melhor ter 10 pessoas na convenção than 100 applications. Do que 100 contratos entrando no seu grupo. You've learned the importance of numbers. This is a business of numbers. Vocês aprenderam a importância de números. Esse aqui é um negócio de números. He may be very good at showing the plan. Talvez ele seja muito bom em mostrar o plano. Everybody he shows it to gets in. Todo mundo que vê o plano com ele entra. But if he only shows it to 10 people, mas se ele mostrar o plano só para 10 pessoas, he's only got 10 people. Entraram 10 pessoas somente. I may be very shy. Eu talvez seja uma pessoa muito tímida. I may be very nervous when I show the plan. Eu posso estar muito nervoso quando eu mostro o plano. But if I show the plan to hundreds and hundreds of people, mas se eu mostrar o plano para centenas e centenas de pessoas, I will build a bigger business than him. Eu vou construir um negócio maior do que ele. And people will say, "How did he go diamond?" E as pessoas vão dizer, como que ele chegou a diamante? He's so boring. Ele é tão chato. He's so disorganized. Ele é tão desorganizado. He's never on time. Ele nunca chega no horário. Numbers. Números. Numbers. Números. That's how you build a business. É assim que você constrói o negócio. And the more people you get to functions, e quanto mais pessoas você trouxer às convenções, the greater the percentages you're going diamond. Maior a porcentagem de probabilidade que você chegará a diamante. Directs come from the functions. Os diretos vêm das convenções. Nobody goes direct except through the functions. Ninguém chega direto a não ser através das convenções. The more people you get into the functions, the greater the percentages of producing directs. Quanto mais pessoas você trouxer às convenções, maior a porcentagem de diretos você vai ter. But I'm going to talk to you about the third most important principle in building this business. Mas agora eu vou falar para vocês a respeito do terceiro mais importante princípio de construção desse negócio. There are tapes. Tem fitas. There are functions. Convenções, eventos. And then there is this principle. E daí tem esse princípio. Very much misunderstood. Que também não é muito bem entendido. People are very nervous about it. As pessoas ficam meio nervosas a respeito dele. But it has enormous power. Mas tem um poder enorme. And can help you go diamond quicker. E pode lhe ajudar a chegar a diamante mais rápido. I'm going to talk to you about the principle of edification. Eu vou falar para vocês a respeito do princípio de edificação. Now we all know why to promote downline.
Todos nós entendemos por que promover os nossos downlines. We instinctively know the importance of promoting downline. Instintivamente, a gente entende a importância de promover os nossos downlines. People will work for money. As pessoas trabalham por dinheiro People will work for recognition. e as pessoas trabalham por reconhecimento. You say, I don't have any money, Você diz assim, mas eu não tenho nenhum dinheiro. but you have the ability to create recognition. Mas você tem a habilidade de criar reconhecimento. This is not just a principle of the capitalists in the E West. isso não é um princípio só dos capitalistas, por exemplo. I was in a communist country. Eu estava num país comunista. I was speaking to the Miners Association. Eu these estava miners company. palestrando com o sindicato dos mineiros. And up on the wall was a picture of the Worker of the Year. E lá na parede tinha uma foto do trabalhador do ano. 1963, Worker of the Year. Trabalhador do ano, 1963. 1964, Worker of the Year. Trabalhador do ano, 1964. You could look at the picture. Você olhava as fotos, You could see their eyes in the picture. você podia notar os olhos deles nas fotos. They worked. Eles trabalharam, They suffered eles sofreram, to get up on that wall. eles se sacrificaram para estar naquela parede. This is not a principle of the West. Não é um princípio só do lado ocidental do mundo. This is a principle of human nature. Esse é um princípio da natureza humana. People will work for money. As pessoas trabalham por dinheiro, They will work for recognition. trabalham por reconhecimento. Now listen carefully to me. Ouça muito bem isso aqui. It is against the law for you to go in the basement with a printing press and print money. É contra a lei você pegar uma impressora e ir no porão da sua casa fazer dinheiro com a impressora. They'll put you in jail. Eles te botam na cadeia por isso. But it is not against the law for you to go in the basement and print recognition. Mas não é contra a lei você ir lá no porão da sua casa e fazer reconhecimento. Thousands of dollars Milhares de dólares is available to you. estão disponíveis a você. You say, I have no money. Você diz, eu não tenho dinheiro. But there is a way for you to capitalize your business. Mas mesmo assim, existe uma maneira de você aumentar os recursos, de você capitalizar o seu empreendimento. And that is to learn how to give recognition to your people. E você conseguirá isso através de aprender como dar reconhecimento ao seu pessoal. Now, when I'm in your house and I'm drawing the circles, Quando eu estou nas suas casas e eu estou desenhando círculos, mostrando as bolinhas, this is the thought that is going through my mind. o pensamento que está na minha cabeça naquele momento, How can I get out of here? o pensamento que está na minha cabeça mostrando o plano para o meu downline é: como que eu posso sair daqui? I didn't get in this business to be here. Eu não entrei nesse negócio para estar aqui nessa sala. I got in this business to be on the beach. Eu entrei nesse negócio para estar nas praias. There's only 8 people here. Só tem 8 pessoas nessa sala. Did you see the dining room? Você deu uma olhada nessa copa aqui? Did you see they had a jigsaw puzzle hanging in the dining room? Você notou que o quadro que eles têm na parede é feito de um quebra-cabeças? How can I get out of here? Como é que eu posso sair daqui? And here's the answer. E a resposta para sair daqui é o seguinte: As soon as I get you to take my place, I'm out of here. no momento que eu conseguir que você tome o meu lugar nessa sala, eu sumi daqui. But they aren't going to like it Mas eles não vão gostar, because they think I'm the leader. porque eles acham que eu sou o líder. So I have to quickly start promoting you. Então, imediatamente eu preciso começar a promover você. Now I can't promote you if I don't know who you are. Mas eu também não posso promover você se eu nem te conheço. I have to listen to you, Eu tenho que ouvir você. not talk to you. Listen. Eu não é falar com você, eu tenho que ouvi-lo. Who are you? Quem que é você? Who are your parents? Quem que são seus pais? Where do you live? Aonde você mora? What did you do something great in the military? Você fez alguma coisa grande quando você estava no exército? Did you do something great in sports? Você fez alguma coisa grande e se destacou em esportes? Where have you traveled? Para onde você viajou? The more I learn about you, Quanto mais eu souber a respeito de the você, easier it is for me to find something to promote in you. mais fácil é para mim achar alguma coisa em você para promover. Now it's very important for you to give me credibility. E também é muito importante que você dê a mim, o líder, credibilidade. Because if I have no credibility, it won't work when I promote you. Porque se eu não tenho credibilidade, não vai funcionar quando eu promover você.
I want you to put up the whiteboard, not me. Eu quero que você, então, você que monta a lousa branca, não eu. I want you to carry in my briefcase, not me. É você que deve carregar a minha valise, não eu. You say, but I'm older than you. Mas você fala assim, mas eu sou mais velho que você. I'm richer than you. Eu tenho mais dinheiro que você. I have more social prominence than you have. Na escala social eu tenho mais status do que você. But I'm drawing the circles. Mas sou eu que estou mostrando o plano. And that makes it happen quicker. E dessa maneira a gente faz a coisa acontecer mais rápido. If you're more important than me, it'll happen even faster. Se você é mais importante que eu, melhor, vai acontecer mais rápido. I want you to introduce me. Eu quero que você me apresente a eles. And I'm going to tell you how to introduce me. E eu vou dizer para você como me apresentar. So I have credibility. Para que eu possa ter credibilidade. Not because I want your 7 people. Não é porque eu quero as suas 7 pessoas. Keep your 7 people. Fica com você as 7 pessoas que você trouxe. I don't want to draw circles for you. Eu não quero ficar desenhando círculos para você. I want to go out to dinner with my wife. Eu quero sair para jantar com a minha esposa. I want to go to the beach and read a book. Eu quero ir para a praia, ler um livro. I want out of here. Eu quero sumir daqui I dessa don't want sala. your group. Eu não quero o seu grupo. Help me get out of here. Me ajuda a sair daqui. Promote me. Give me credibility. Me promova, me dê credibilidade. And I'm going to give it back. E eu vou dar isso de volta. I'm going to talk about the banker. Eu vou falar a respeito do banqueiro. And the real estate agent that just sold this magnificent home. E do corretor de imóveis que já acabou de vender essa mansão. I'm going to promote you. Eu vou lhe promover. So that your people can't wait for you to get up and be the leader. Para que os seus candidatos e o seu grupo comecem a querer muito que você seja quem dá o plano. You know the power of promoting downline. Vocês já sabem o poder de promover downline. Because they'll work for recognition. Porque eles trabalharão por reconhecimento. Now here's a man who looks very good. Aqui está uma pessoa que parece muito bom. He dresses very good. Ele se veste bem. When people come to see the circles, they see him and they're impressed. Quando as pessoas que vêm para ver o plano pela primeira vez, veem ele, eles ficam impressionados. If I could pay him $100, I say, I'll pay you $100 every time you come to the circle meeting. Just sit there and look good. Se eu pudesse fazer isso, eu diria para ele assim, olha, eu te pago R$100 todas as vezes que você vier aqui ver o plano, tá bom? Desde que você venha, eu te dou R$100. But I don't have any money. Mas eu não tenho dinheiro. I can't pay him $100. Eu não posso pagá-lo para vir ver o plano e impressionar as outras pessoas. But while I'm drawing the circle, Mas enquanto eu estou aqui mostrando o plano, I can say his name. eu posso mencionar o nome dele. The same place every time when I'm drawing the circle. No mesmo lugar, na apresentação, todas as vezes eu vou mencionar o nome dele. I can ask him a question. Eu posso, por exemplo, dirigir uma pergunta a ele. Well, you ought to know the answer to that. Eu viro e falo assim para ele, você provavelmente, Mário, sabe o nome, sabe a resposta. This man is a mathematics professor at school. Eu falo, esse homem aqui é um professor de matemática na escola. Every time you draw the circles, he'll be there. Todas as vezes que você mostrar o plano, por causa de mencionar o nome dele e tudo isso, ele vai estar lá. To hear his name. Ele está lá para ouvir o nome To have dele. everybody know he is a mathematics professor. Ele quer que todos saibam que ele é um professor de matemática. Print recognition. Você pode criar, imprimir reconhecimento. It's worth thousands of dollars. E isso vale milhares e milhares de dólares. That's how this business works. É assim que esse negócio funciona. All of us have $1 million in the bank. Cada um de nós tem $1 milhão no banco. It's in a checking account. E está numa conta corrente. It's my money. É meu dinheiro. You have your money. Você tem o seu dinheiro. I can't get your money Eu não posso tirar o seu dinheiro without your signature. sem a sua assinatura. You can write checks, I can write checks. Eu posso escrever, fazer cheques, você pode preencher cheques. But here's the rule. Mas está aqui a regra disso. You can't cash your own checks. A regra é a seguinte, você não pode descontar o seu próprio cheque. You've got $1 million, Você tem $1 milhão, but you can't keep one dime of it for mas yourself. você não tem acesso a nenhum deles para si próprio. Because you have no credibility when you promote yourself. Porque você não tem credibilidade nenhuma quando você promove a si mesmo. You can promote me. Você pode me promover, a mim. You can promote a Dalton. Você pode promover o Adalton.
You can promote anybody you like, but you can't promote yourself. Você pode promover qualquer pessoa que você queira, mas você não pode promover a si próprio. It doesn't work, Não funciona. but you can promote someone else. Mas você pode promover uma outra pessoa. Most people will die with that checkbook in the casket with them. Infelizmente, a maioria das pessoas vão morrer com aquela conta corrente enterrada junto com o caixão dele. They won't spend a penny. Eles não vão gastar R$1 daquilo, nem um centavo. They won't say anything good about anybody else. Eles não dizem nada bom a respeito de ninguém. They hang on to that. Eles ficam segurando aquela conta, aquele dinheiro. They can't use it, Eles não podem usá-lo, but they refuse to give it to mas anybody eles else. se recusam a dar aquilo para alguém. This is what we teach in this business. Nesse negócio, nós ensinamos o seguinte: Everybody get their checkbooks out, todo mundo tira o seu talão de cheque. and let's give each other credibility. E vamos dar um para o outro credibilidade. Here's a check to you for $10,000 Está aqui um cheque para você de $10.000, because I am saying something about you that you cannot say about yourself. porque eu estou dizendo a respeito de você algo que você não pode dizer a respeito de si próprio. But it's not fair. Ah, mas não é justo isso. I gave him $10,000 worth of credibility and he only gave me $1,000. Eu dei para ele R$10.000 de credibilidade e ele só devolveu para mim 1.000. I'm not going to give him another check Eu nunca mais vou dar um cheque para ele, until we're even. a não ser quando a gente empatar isso. Don't keep count. Não fica mantendo contabilidade. You've got $1,000 you'd never have had. Você agora tem $1.000 de volta dele que você nunca tinha. Start passing the credibility around. Começa a distribuir a credibilidade à sua volta. You can create money with your mouth. Você pode literalmente imprimir dinheiro com a sua boca. All it takes is a little bit of thought. A única coisa que é necessária é um pouco de pensamento, raciocínio. You got to listen. Você tem que ouvir. Who is my upline? Quem que é o meu upline? What can I say that makes sense and O works? que eu posso falar a respeito dele que faz sentido e que funciona? Who are these people that are building the business with me in my group? Quem são essas pessoas que estão construindo o negócio comigo no meu grupo? And with your mouth, E com a sua boca, you can create thousands of dollars of credibility. você pode criar milhares de dólares de credibilidade. Listen to this proverb. It's very old. Ouçam esse provérbio, ele é muito antigo. It is thousands of years old. Tem milhares de anos esse provérbio. Before Columbus, Foi antes de Colombo, before Caesar, foi antes de César, before Jesus. antes de Jesus. In fact, Jesus liked this proverb. Para falar a verdade, Jesus até gostava desse provérbio. He quoted this proverb. Ele citou esse provérbio. A prophet is without honor in his own land. Nós falamos assim, santo de casa não faz milagre. And how do you do the saint thing? Did you just do that? Santo de casa não faz milagre. You don't Na have- Bíblia, um profeta não tem honra na sua própria pátria. You don't have any power. Você não tem poder nenhum. With these people of yours, you don't have any power with them. Com esse pessoal seu, você não tem poder nenhum. You think you do. Você pensa que tem. You think you're the upline. Você pensa que você é o upline. You think you're the leader. Você pensa que você é o líder. I'm telling you, you don't have any power with them E eu estou dizendo para você, você não tem poder nenhum com eles. because they're your peers. Porque eles são seus amigos. They're your neighbors. Eles são seus vizinhos. They're your relatives. Eles são os seus parentes. You met them at a shopping center where you shop. Você os conheceu um dia no mesmo shopping center que você compra. They're people you work with. Eles são pessoas com quem você trabalha. And you have no power with those people. E você não tem poder nenhum com essas pessoas. They look at you and think, well, why is he the upline? Eles olham para você e falam assim, por que ele é o upline? Just because of 2 days, that's the only reason he's the upline. Por causa de 2 dias só, é a única razão que ele é o upline. They don't tell you that. Eles não dizem isso para você. They wear their Amway smile. Eles continuam usando aquele sorriso Amway. But they're thinking that. Mas eles estão pensando isso. They're thinking, I'm doing all the work. Eles ficam pensando assim, eu estou fazendo o trabalho todo. They're never on time. Ele nunca chega na hora. They don't have the commitment to the business I have. Eles não têm o compromisso que eu tenho com o negócio. But all you see is the Amway smile that came in the kit. Mas a única coisa que eles mostram para você é o sorriso Amway que veio com o kit. I'm telling you the truth. Eu estou falando a verdade para vocês. The sooner you accept this, the quicker you can move on. Quanto mais rápido você aceitar essa verdade, mais rápido você vai prosseguir. When I worked at the White House, Quando eu trabalhava na Casa Branca, we brought a lady on to senior staff to work.
Nós contratamos uma senhora e ela parte da equipe senior nossa. Now the White House, go ahead. Ela parte da gerência. The White House is a busy place. A Casa Branca é um lugar muito ocupado. I've never seen anything like it in my life. Eu nunca vi algo igual na minha vida. But here was one woman with her office Mas ela tinha um escritório e estava lá tempo integral. at the very top of government. E ela estava lá junto com o topo do governo, One person. uma pessoa. And all day long she wrote letters. E o dia inteiro o que ela fazia era escrever cartas. Ela criava e escrevia cartas. Defending the president, defending the White House. E o propósito dessas cartas era defender o presidente e defender a Casa Branca. The television network would criticize us. Por exemplo, se uma das cadeias de televisão nos criticasse, Some politician would criticize us. ou um político nos criticasse, Some newspaper. ou então um jornal, She would write a letter ela escrevia uma carta a respeito, defending the president. defendendo o presidente. Now listen carefully. Agora, ouça bem. When she had finished writing the letter, Quando ela terminava essa carta, she got on the telephone ela telefonava to find a friend of the president. e achava um dos nossos amigos, alguém que era amigável ao presidente. Someone far away from Washington, D.C. Alguém que morava em algum lugar bem distante da capital. Someone in California. Alguém lá para Califórnia. Someone from Illinois. Alguém lá de Illinois. And she would say, I'm going to fax you this letter. E ela dizia para esse amigo, eu vou lhe faxear, mandar por fax essa carta. If you agree with it, E se você concorda com o que está nela, if you like what it e says, se você gosta do que ela diz, take this letter pega o conteúdo and put it on your own stationery with your own address e transfira para o seu próprio papel de carta com o seu endereço. and mail it to this politician. E daí manda essa carta para aquele político. Why did she do that? Por que ela fazia isso? One person. Por que essa pessoa foi contratada para fazer isso? Where's the power? Cadê o poder dela? Why didn't we send it from the White House? Por que a gente não mandava a carta nossa We da have- Casa Branca? We have power at the White House. Nós temos muito poder lá no executivo. We can cause trouble for that newspaper. Nós poderíamos causar muitas dificuldades para aquele jornal. We can ruin the career of that journalist Nós poderíamos arruinar a carreira daquele jornalista. because the White House has no power when it talks about itself. A razão que nós não fazíamos isso é que a Casa Branca não tem poder nenhum quando ela fala de si própria. It needs somebody else. Ela precisa de alguém. And you have no power in building this business by yourself. Ela precisa de uma outra pessoa e você não tem poder dentro desse negócio por si próprio. You need somebody else. Você precisa de uma outra pessoa. You need somebody else. Precisa de alguém. That's how it works. É assim que funciona. Now, Jesus couldn't do miracles in his hometown. Jesus, ele próprio não podia fazer milagres na sua pátria, na sua terra. The White House has no power promoting itself. A Casa Branca não tem poder de se promover a si própria. Don't tell me that you can promote yourself. Não vai você me dizer que você pode se autopromover. You're smarter than the White House. Você é mais esperto do que a Casa Branca. You're more powerful than Jesus. Você tem mais poder do que Jesus. Humble yourself. Torne-se mais humilde. You need help. Você precisa de ajuda. Your people won't listen to you. O seu pessoal não vai te dar ouvidos. You need to get tapes. Você precisa entrar na fita da semana. They will smile. Eles até sorriem. They will even write it down. Eles até tomam nota do que você falou. But they will not get tapes. Mas eles não vão comprar fitas. You think the shortest distance is between you and your people. Você pensa que a distância mais curta é direta de você para o seu downline. But that is not the shortest distance. Mas essa não é a distância mais curta. The shortest distance is between you to the upline. Promote the upline. A distância mais curta ao seu downline é entre você e o seu upline. And then- Promova o seu upline. And then the upline will tell them to get on E tape. daí o upline diz para ele, você devia estar ouvindo fitas. You say my upline's not as smart as I am. Você fala assim, mas o meu upline não é tão inteligente quanto eu. He's not as committed as I am. Ele não está tão compromissado com o negócio que nem eu. Doesn't matter. Não importa. There's only one criteria necessary. Só tem um critério que realmente é necessário. Your upline isn't you. É o seguinte, o seu upline não é você. If your upline isn't you, it'll work. Se o seu upline não é você, funciona.
when the politician got this letter from this person out in California. Quando o político que nos tinha criticado recebia essa carta da pessoa lá da Califórnia, They don't say, who is this person talking? o político não fala, quem que é esse que me escreveu? Where did they go to school? Em que escola que eles foram? Who's on the board of directors of their company? Quem que está no conselho diretivo da companhia deles? It doesn't matter who wrote the letter. Não importa quem escreveu a carta. They can talk about the White House if they aren't the White House. Eles podem falar a respeito da Casa Branca desde que eles não sejam a Casa Branca. You stop in the car and you roll down the window and you say, is there a good restaurant near here? Às vezes você para o carro e rola o vidro e pergunta para a pessoa do seu lado, tem um bom restaurante por aqui? Who is this? Quem que é essa pessoa do seu lado? Are they a food critic? Por acaso ele é um crítico de restaurantes? Where did they go to school? Qual é a educação deles, o treinamento deles? Maybe they're a murderer. Quem sabe o cara até seja um assassino. You're on your way into the theater or cinema. Ou você está, por exemplo, no caminho do cinema. You say, was it good? Was it good? E você fala para alguém que está saindo, foi bom? Foi bom o filme? Who is this? Quem que é esse cara? You're going to pick movies because of this person you've never met? Você vai escolher filmes por causa desse cara que você nem conhece? You want an objective opinion. Você quer uma opinião objetiva. You want to be the leader in your group? Você quer ser o líder do seu grupo? Let go of your people. Solte o seu pessoal. Let them go. Solte eles. Deixe que eles se vão. Give them to the system. Dê eles ao sistema. Promote the system. Promova o sistema. Release your people. Entregue o seu pessoal ao sistema. Promote the uplines. Promova os uplines. And the system will give you back thousands of people. E o sistema vai trazer de volta para você milhares de pessoas. You hang on to them, Se você segurar o seu pessoal, you'll lose them. você vai perdê-los. I had two groups. Eu já tive 2 grupos. One group was my special group. Um grupo meu era o meu grupo especial. They were going to make me rich. Eles iam me fazer rico. I censored all the tapes. Eu até escolhia qual fita que eles recebiam. I'd listen to the tape. Oh, they can't have that. Eu ouvia uma fita e falava, não, essa aqui não serve para eles. Here's a tape I can give my group. Tá aqui uma fita, essa é boa para eles. I explained everything. After the functions, I took them aside and explained everything. Depois dos eventos, depois da convenção, eu pegava esse grupo especial pro lado aqui e eu explicava para eles o que tinha acontecido. He didn't really mean that. The speaker didn't really mean that. Let me explain. Eu falava assim, não, o palestrante não quis realmente dizer isso. Deixa eu explicar para vocês. But some of my people escaped. Mas alguns das minhas pessoas escaparam. They got out. Eles sumiram. They were listening to tapes that I didn't approve. Eles estavam ouvindo até fitas que eu não tinha aprovado. They were going to all the functions. Eles estavam indo a todos os eventos do sistema. They even liked some of the speakers that I thought were horrible. Eles até gostavam de alguns dos palestrantes que eu detestava. I thought, that's all right. Eu falava, tudo bem. I'll get rich with these people. Eu vou ficar rico com esses daqui que ficaram. But you know what happened? Sabe o que aconteceu? These people died. Esses daqui morreram. They're gone. Sumiram. They're not in the business. Não estão mais no negócio. And these people who escaped, Aqueles que escaparam de mim, they made me diamond. eles me levaram diamante. Relax. Relaxa. Relax. Fica frio. Use the system. Use o sistema. Use the system. Use o sistema. Now, you know, when you take a look at the globe, the Sabe, world, quando você dá uma olhada no globo, you see all these lines across the ocean. você vê todas essas linhas que atravessam os oceanos. And when I was a little boy, I would say, what are these lines across the ocean? E quando eu era um molequinho, eu falava, mas por que tem essas linhas que cruzam os oceanos? And somebody said, well, that's the way Christopher Columbus went, or that's where Vasco da Gama went. E as pessoas falavam, isso aqui é para mostrar a rota do Cristóvão Colombo aqui, ou do Vasco da Gama para cá. And I thought as I grew older, so what? Why do they have that line on there? Why don't they have the line where Marco Polo went? E quando eu cresci, eu falava, mas por que eles têm aquelas linhas? Por que eles não têm uma linha sobre aonde o Marco Polo foi? Why don't they have Caesar's name on the map? Por que eles não têm o nome do César no Is it mapa, o imperador? Is it because they have so much room in the oceans that they have enough room, they add those lines to the globe? Eu pensava, quem sabe porque tem muito mais espaço nos oceanos e lá cabe o nome dessas pessoas que foram os grandes navegadores. And then somebody explained to me, E daí alguém me explicou. no, this doesn't have anything to do with history. Eles falaram assim, não, isso aí não tem nada a ver com história.
Those lines are highways across the ocean. Eles explicaram que essas linhas são umas espécies de rodovias cruzando o oceano. Because no matter where you are in the ocean, if you put up your sail, Porque não importa aonde você esteja no oceano, quando você issa as suas velas, the winds will bring you onto one of those highways. os ventos levarão o seu barco até uma dessas rotas. And there are arrows. The highway goes this way west and the other way east. E existem flechas mostrando que essa rota aqui vai para o oeste e essa daqui vai para o leste. You want to go east, you get on a different highway and it will take you east. Para ir para o leste, você tem que cair numa outra rota. Essa leva para o leste. That's how the United Kingdom, the British Empire, how they virtually ruled the world. E era assim que o Reino Unido, virtualmente naquela época, era dono do mundo todo. A very small country, Era um país pequeno, but a strong navy. mas eles tinham uma marinha muito forte. And there are doors that lead from the Indian Ocean to the Pacific Ocean, a doorway. E existem quase que literalmente portas que levam, por exemplo, do Oceano Índico para o Mediterrâneo. It doesn't matter where you are in the Indian Ocean. Não importa aonde você esteja no Oceano Índio, Thousands and thousands of miles of water. pode ter entre você onde você quer ir milhares de milhas de água. But there's one tiny door. The winds will bring you to that door, and that lets you into the Pacific Ocean. No other way in. Mas tem apenas uma passagem, relativamente é uma porta pequena, e os ventos convergem de maneira a levar o seu barco naquele ponto, e você tem acesso ao Oceano Pacífico. Going diamond is hard. Chegar a diamante é difícil. It's tough. É difícil. I don't care how strong you are. Não me importa quão forte você seja, I don't care how good your paddle is. não me importa quão grande ou melhor seja o seu remo, I don't care how great your boat is. não me importa que tamanho seja o seu navio, There are highways to diamond. existem rotas para se chegar a diamante. Put up your sail Levanta suas velas and let the winds take you on to the highway to diamond. e deixa que os ventos façam o seu trabalho de levá-lo na rota de diamante. Learn the principles that bring success in this business. Aprenda os princípios que trazem sucesso nesse negócio. Submit to those principles Submeta-se a esses princípios and let them carry you to diamond. e deixe que eles o carreguem a diamante. Quit trying to be the leader. Pare de tentar ser o líder. Give up your group. Entregue o seu grupo. Now, if you got a bad upline, Agora, se você tem um upline que não é lá grande coisa, go further upline vai mais para cima na sua linha. until you get someone that you can work with, Até que você ache alguém com quem você pode trabalhar. someone you can promote. Alguém que você pode promover. And this is it. I only got 3 minutes left. E tô chegando no fim, tem mais 3 minutos só. Just not too long ago, I bought some life insurance. Há uns tempos atrás, isso é uma história, eu comprei um seguro. I researched. Seguro de vida. Eu fiz pesquisa. I got the best insurance salesman in my city. Eu achei, eu identifiquei o melhor corretor de seguros em toda a região da minha cidade. I talked to all kinds of people on the telephone. Eu conversei com um monte de pessoas por telefone. I got all kinds of recommendations. Eu peguei um monte de recomendações de outras pessoas. They said, this is the guy, this is the guy. Eles falaram, o melhor corretor é esse aqui, é esse cara aqui. He is famous, he is the best in this city. Ele é famoso, todo mundo conhece ele é o melhor na cidade. I don't like insurance, it bores me. E, além disso, eu detesto esse negócio de seguros. É muito enfadonho, é chato lidar com isso. I negotiated with him on the telephone. Eu negociei com ele por telefone. We'll talk about insurance, but we'll only talk 1 hour. E 1 hour. eu disse para ele, a regra é a seguinte, nós vamos falar a respeito de seguros, mas nós vamos ter 1 hora só para resolver isso. And we'll do it in a restaurant where at least I can eat while you're boring me. E nós vamos fazer isso num restaurante, pelo menos eu posso comer enquanto você está me chateando. 1 hour is all we got. E é 1 hora só que eu vou lhe dar. He's the best in the city. Ele é o melhor na cidade, lembre-se disso. I told him what I wanted. Eu expliquei para ele o que eu precisava. I don't want some big investment thing. Eu falei, eu não quero um desses negócios com investimentos embutidos. I want the most insurance for the least amount of money. Eu quero maior quantidade de cobertura, de seguro, com menos dinheiro. We talked about it on the phone. Nós discutimos isso no telefone. We got 1 hour in the restaurant, that's all. E falei para ele, olha, tem que ficar bem claro, é 1 hora no restaurante e é só. I showed up at the restaurant. Cheguei no restaurante, Here he was. lá estava ele, Good to meet you. tudo bem? And guess what?
E adivinha o quê? He brought with him the third person. Ele trouxe com ele a terceira pessoa. This is very famous, the third person. Isso aí vocês todos conhecem, a famosa terceira pessoa. Anybody in sales can tell you the importance of the third person. Qualquer pessoa em negócios ou em vendas te diz da importância da referência de uma outra pessoa. I wasn't expecting this other guy. Eu me surpreendeu que ele estava lá. He's the best salesman in the city. Who's he? O cara que eu conheço é o melhor da cidade. Quem que é esse outro aqui? But I could tell. Mas eu podia notar. We call them the out-of-town expert with a briefcase. A gente chama esse tipo de pessoa como o perito independente de fora. We sat down at the table and we got our menus. Então nós pegamos o nosso cardápio na mesa. And my salesman started talking about the third person. E o meu vendedor começou a falar a respeito dessa terceira pessoa. For 15 minutes he talked about this other person, a stranger I'd never met before. Por 15 minutos ele não parava de falar desse estranho que eu nunca tinha conhecido antes. The food came. He kept talking. A comida chegou, ele continuou falando a respeito do outro. 30 minutes, 40 minutes. 30, 40 minutos. I'm getting nervous. Eu estou ficando nervoso, olhando no relógio. He pulled out magazines. Look, here's his picture. Ele pegava revistas e falava, olha, a foto dele está aqui, tá vendo? Reconhecimento, não sei o que do ano. At first I was very cynical. E no começo eu estava muito cínico a respeito disso. Well, if he's so famous, why haven't I ever heard about him? Eu pensava assim, se ele é tão famoso, esse cara, por que eu nunca ouvi falar dele? I've met Mandela, I've met Yitzhak Rabin, I've met Margaret Thatcher. Who's he? Eu já conheci pessoalmente o Mandela, o Yitzhak Rabin de Israel, a Margaret Thatcher da Inglaterra. Quem que é ele? But my salesman kept talking. Mas o meu vendedor não parava de falar. And soon I began to feel guilty. E daqui a pouco eu comecei até a me sentir culpado. I can't believe I'm so stupid that I never knew this guy. Eu comecei a falar comigo, é impossível que eu seja tão estúpido que eu nem conheça quem é esse cara. This is amazing. Isso é And he's surpreendente. he's so young. Olha só, ele é tão jovem para ser tão bom. And he's learned so much already. Ele já aprendeu tantas coisas. He must be brilliant. Deve ser brilhante esse cara. Now my salesman did all the work. Mas o meu vendedor é o que fez todo o trabalho. The third person just sat there like this. Gente, esse terceiro sentou lá de braços cruzados, sorrindo o tempo todo. E balançando a cabeça. For 55 minutes. 55 minutos disso. The third person just sat there. Ele está lá balançando a cabeça, sentado. While my salesman did the work. Enquanto o meu vendedor se esforçava tanto. Not one word was said about insurance. Nenhuma palavra até agora tinha sido dita a respeito de seguro de vida. No sales involves product. It isn't the product. Nenhuma venda, para falar a verdade, envolve produto. Não é o produto. You aren't in the business of products. Vocês não estão no negócio de produtos. You're selling people. Vocês estão vendendo pessoas. All sales is a people business, not just Amway. Todas as vendas são a respeito de pessoas. Não é só na Amway que é assim. Every salesman needs an upline, not just Amway. Todo vendedor precisa de um upline. Não é só na Amway. All sales works the same way. Todas as vendas trabalham da mesma maneira. My salesman was a great man, a famous man. O meu vendedor era um cara legal, ele era famoso, reconhecido. The best in the city. O melhor na cidade. He took all of that credibility. Ele pegou toda aquela credibilidade dele and he gave it to a third person. E ele investiu aquilo numa terceira pessoa. It was like taking a hammer. É como se ele tivesse pego um martelo e batido. Okay. It was much more powerful. Era muito mais poderoso. And now it was 55 minutes and they were bringing the bill. E já era 55 minutos de conversa e eles já estavam trazendo a nota. I am very, very nervous. E eu estou ficando nervoso. It's over. Acabou. And finally the third person opened his mouth. E finalmente esse estranho abriu a boca. 5 minutes to go. Falta 5 minutos para 1 hora. 55 minutes of edification. 55 minutos depois de edificação. And this is what the third person said. E está aqui o que o terceiro, o estranho, disse. The out-of-town expert with a briefcase. O perito independente de fora. The upline. O upline. Mr. Weed. Senhor Weed. I have been in this business 20 years. Fazem mais de 20 anos que eu estou nesse negócio de seguros. I have never seen a policy that
offers more protection for less money than the policy you chose. E na minha carreira inteira eu nunca vi uma apólice que tem tanta cobertura por tão pouco dinheiro do que essa que o senhor escolheu. That's all he said. Foi só o que ele disse. I signed. E eu então assinei. This man is famous. He's brilliant. Esse cara é famoso, ele é brilhante. He's right. He's right. Ele está certo. I picked the right one. He knows it. He knows it. Eu escolhi a melhor. Ele sabe, ele está concordando. First impressions. Tá vendo só? Impressão. Pretty sharp. A primeira impressão. I picked the right one. Eu escolhi a certa. I don't know anything about insurance, just instinct. I picked the right one. Eu não sei nada a respeito de seguros. Eu devo ter um tremendo instinto. Eu escolhi a certa. I thought it was the right one. Eu sabia que era melhor. I signed. Eu assinei. That's my insurance. E essa é agora a minha apólice. This is the principle of edification. Esse é o princípio de edificação. I don't want your people. Eu não quero o seu pessoal, os seus candidatos. I want the beach. Eu quero as praias. To get there, you've got to give me your people. E para eu chegar às praias, você tem que dar a mim as suas pessoas. Give me credibility. Me dê credibilidade. And I will give it back to you. E eu dou de volta para você. Stronger than what it came to me. Mais forte do que você deu para mim. We need help. Nós precisamos de ajuda. You need help. Você precisa de You ajuda. can't do it by yourself. Você não pode construir por si próprio. Quit trying to do it by yourself. Pare de querer fazer sozinho. Lean into the system. Você tem que se apoiar no sistema. Put up your sail. Erga suas velas. And let the winds bring you onto the highway to Diamond. E deixe que os ventos tragam o seu barco para a rota a diamante. Obrigado. And how do you say? Você pode. Você pode. Este é o final do programa.